Este vídeo intercala filmagens e fotos antigas e recentes da Semana do Fazendeiro. As antigas mostram grupos de pessoas, principalmente homens, em pastagens, plantações e criações de animais, manuseando equipamentos da época. As mais recentes mostram uma grande avenida reta com canteiro central, com muitos prédios, tendas e um grande número de pessoas circulando entre elas. Os entrevistados são Gustavo Sabione, magro, alto, branco, cabelos grisalhos e óculos de lentes escuras, e Ambrósio Ferreira, branco, altura mediana, cabelos castanhos e óculos de aro fino. Avenida movimentada vista de cima. Um senhor observa o trânsito. Avenida ao anoitecer. Todos os anos a história se repete. Milhares de produtores e produtoras rurais viajam até a Universidade Federal de Viçosa para trocar experiências, Paisagens rurais. e aprender o que há de novo para melhorar a vida de quem mora no campo ou depende de produtos da agropecuária. E tem sido assim há 95 anos. Mas por que este evento extensionista, considerado o mais longevo do Brasil, sobrevive em meio a tantos outros promovidos em grandes capitais, aos vídeos educativos e até à era da internet? Essa é uma longa história, mas o segredo está na capacidade de se reinventar. Mais que isso, está no compromisso de ser relevante para uma sociedade em constante transformação. Gustavo Sabione. Quando a escola foi criada, inaugurada em 1926, no seu primeiro estatuto, logo no primeiro capítulo, lá é bem claro, esse será um estabelecimento de ensino agronômico, que tem a finalidade da educação agrícola para alunos e fazendeiros do estado de Minas Gerais. Como fazer isso? Através do aumento da riqueza das fazendas, do melhoramento de novas técnicas na agricultura, introdução de culturas, melhoramento de espécies, melhoramento do animal. Isso está bem claro, é o primeiro artigo do estatuto, do primeiro estatuto da universidade. Então é natural que os fazendeiros já tivessem esse contato com a universidade, essa aproximação com a universidade e a escola com os fazendeiros. Mãos folheando livro antigo. E havia ainda as cartas, centenas delas enviadas pelo correio em busca de respostas baseadas na ciência. Se o espírito da Universidade Federal de Viçosa sempre foi o de conciliar ensino, pesquisa e extensão, até podemos dizer que a extensão se consolidou assim, trocando cartas. A escola foi inaugurada em 1926, mas ela começou a ser construída 4 anos antes. E a notícia de ser construída uma escola superior de agricultura, isso atrai a atenção da região, do estado. E no nosso arquivo histórico consta que no ano da inauguração já havia sido respondido mais de 700 cartas de fazendeiros. Essas cartas, perguntas, dúvidas relacionadas à agropecuária. E essas cartas, para ser respondidas, é um detalhe interessante que a escola não tinha um corpo de professores para responder essas cartas. Então, quem que respondia essas cartas? Era o professor Rose, só que ele era um americano e não falava português. Então, essas cartas, quando chegavam, o engenheiro auxiliar, Bela Lisboa, recebia essa carta, lia essa carta, fazia um resumo, passava para ele, ele respondia em inglês, ele fazia a tradução novamente e respondia, certo? Dessas cartas, como muitas se repetia o assunto, muitas delas se tornaram boletins. E esse boletim era distribuído gratuitamente para os fazendeiros, quando de visita, quando de passagem pela escola. Os boletins ampliavam o público alcançado pelo conhecimento gerado na Escola Superior de Agricultura e Veterinária. E as visitas dos fazendeiros da região aumentavam na medida em que cresciam os problemas no campo e na velha República do Café com Leite. No ano de 1928, a escola então já tinha 2 anos, e liderados por um produtor rural, um médico da cidade de Ubá, Dr. Jacinto Soares de Souza Lima, ele reúne um grupo de fazendeiros da cidade de Ubá, de Visconde do Rio Branco, e pedem ao diretor, escreve para cá e pede para fazer uma visita. É autorizada essa visita, eles virem no mês de julho, era o mês de férias da escola, e eles ficam aqui durante 3, 4 dias,
e ficam maravilhados, né, por poder vivenciar o dia a dia, o que era uma escola, visitar as instalações, os experimentos, a área de animais da universidade. E na despedida deles, na hora de embarcar no trem de volta ali, vem a sugestão para o diretor: foi muito boa, por que isso aqui não pode virar uma rotina, repetir isso outra vez? E de fato, no ano seguinte, em 1929, esse grupo se torna maior, eles voltam, e que é considerado, 1929, o primeiro ano da Semana do Fazendeiro, e entre esse grupo idealizador do que seria a nossa Semana do Fazendeiro, então o diretor, Belo Lisboa, o médico, Dr. Jacinto Soares de Souza Lima, o aluno, Joaquim Fernandes Braga, um aluno do segundo ano do curso de agronomia, e o José Coelho da Silva, também um aluno do técnico agrícola, que se formou no ano de 1929. São os 4 fundadores da Semana do Fazendeiro. Manuscrito antigo com o nome de Belo Lisboa marcado em amarelo. Foi assim que nasceu a Semana dos Fazendeiros, que anos depois perdeu o plural, mas não a sua vocação: receber bem quem vinha de fora em busca de conhecimento. Boletim antigo do evento. A escola cresceu, se tornou Universidade Rural do Estado de Minas Gerais. Passou por muitas crises de financiamento. Foi por diversas vezes politicamente defendida pelos fazendeiros, que reconheciam a sua importância, e assim, a semana dedicada a eles continuava a diversificar o repertório de conhecimento disponível para os produtores rurais. A Semana do Fazendeiro, ela surge em 29, ela atravessa os anos 30, anos de dificuldades, né? Ela já entra os anos 40, e a gente está falando os anos da Segunda Guerra Mundial. Ela conseguiu manter aqui, no ano de 1948, o então governador de Minas, Milton Campos, e o secretário de Agricultura, Américo René Gianetti, eles vêm para a Semana do Fazendeiro e participam junto com a elite rural, participam da abertura, do fechamento, outra coisa. E esse ano registrado, tem um número recorde de fazendeiros, passa 1.500, mais de 1.500 fazendeiros ficaram inscritos nos cursos da universidade. Isso é um fato que marcou e impulsionou muito. Poucos meses depois desse evento, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária é transformada na Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, que mostra fosse o prestígio, né, da escola já nessa fase dos anos 40. Na década de 1960, a UFV foi federalizada. Antiga foto aérea do campus. E o número de cursos oferecidos crescia à medida que a agropecuária se modernizava. Ambrósio Ferreira. A Semana do Fazendeiro, a Universidade Federal de Viçosa, tem um vínculo direto com as transformações da agricultura brasileira, né? Todo o processo de modernização da agricultura, que transformou o Brasil no chamado celeiro do mundo, tem raízes profundas aqui em Viçosa. Foi Viçosa que fez a adaptação da soja para a produção nas condições de cerrado. Tudo isso vinculando o conhecimento produzido na universidade com a possibilidade de transformar a realidade da produção agropecuária. Então, lá no início, lá em 1929, já se tinha a ideia, né, talvez na origem da UFV, com os Land Grant Colleges dos Estados Unidos, da necessidade de incorporar os produtores, né, no uso do conhecimento gerado na instituição. Vieram os anos 2000 e, com eles, muitas transformações sociais refletidas na Semana do Fazendeiro. A Semana do Fazendeiro sempre teve um foco em aumentar a produtividade do produtor rural, aumentar a sua produção, a sua produtividade. Imagens atuais. A incorporação de novas áreas. Isso permanece até hoje. Só que hoje temos um componente de que o aumento da produtividade deve ser acompanhado com respeito aos recursos naturais. O tema da sustentabilidade hoje faz parte do nosso cotidiano e não é diferente com a Semana do Fazendeiro. Não só temos cursos voltados para as questões da sustentabilidade, para a conservação de solo e água, para a conservação de vegetação, para a conservação de espécies e mesmo para a recuperação de espécies, mas também temos na Semana do Fazendeiro a sustentabilidade como nosso mote. Nós temos o programa UFV Mais Sustentável, que nos apresenta aqui o programa Lixo Zero. Temos o Carbono Zero, que mitiga toda a pegada de carbono emitida durante a Semana do Fazendeiro, mostrando que é possível ter um evento com grande magnitude,
com grande projeção, mas também com respeito ao meio ambiente e às futuras gerações. Em permanente atualização, a longevidade da Semana do Fazendeiro passa também pela evolução do conceito de extensão. A Semana do Fazendeiro, como a gente diz, é um evento de extensão universitária, que representa a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão como preceito constitucional das universidades. Só que a universidade é transformadora e transformada. Então a extensão universitária, ela também passa por diferentes fases, por diferentes momentos. Se no passado tivemos uma extensão mais difusionista, mais de oferta de conhecimento para a sociedade, hoje o contexto é outro. Hoje é um contexto mais de diálogo com a sociedade, os produtores nos procuram trazendo as suas necessidades. Um exemplo disso é a conversa com o especialista. A conversa com o especialista é um momento do diálogo entre o produtor, que tem as demandas, e o especialista, que eventualmente pode construir com o produtor essas demandas. Além disso, a extensão universitária incorpora outros temas como a cidadania, o respeito aos direitos humanos, o respeito ao meio ambiente. Então a Semana do Fazendeiro, nos seus 95 anos, vivencia, transforma, produz transformações tanto na sociedade como em si próprio. Hoje fazemos uma extensão mais dialogada, mais voltada não só para aspectos da produção agropecuária, da produção industrial, do processamento de alimentos, mas também para a cultura popular, para o envolvimento da cultura, da gastronomia. Então a extensão, como a própria universidade cresceu, se multiplicou, transformou as suas áreas de atuação, hoje temos também uma extensão universitária em temas muito diversos daqueles mais voltados para a agropecuária que tínhamos há 90 anos atrás. Nestes 95 anos, mais de 100 mil agricultores e empreendedores passaram pelo campus da Universidade Federal de Viçosa, na Semana do Fazendeiro. Cada um deles tem histórias de vidas que foram transformadas pelos cursos frequentados e consultorias realizadas nas muitas edições do evento. Quase todo pedaço de terra, de todas as medidas desse grande país, guarda sementes de conhecimento trocadas entre professores, técnicos, pesquisadores e produtores rurais na Universidade Federal de Viçosa. Se aqui ensino, pesquisa e extensão sempre caminharam juntos, se a formação dos nossos alunos faz a diferença na sociedade, é também porque, na Semana do Fazendeiro, a universidade se aproxima de quem gera demandas e trabalha por soluções sustentáveis. É aqui que todos os anos a UFV se encontra com o Brasil que cuida e produz. Fundo branco, logo da UFV no centro da tela. Ficha técnica da audiodescrição. Roteiro e narração, Beatriz Ansani. Consultoria, Edmilson dos Santos e Pablo Braga. Edição, Jéssica Oliveira. Elaboração, Diretoria de Comunicação Institucional. Apoio, Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas.